Salve, salve nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Zenit responde Flamengo e novela Claudinho pode ter final feliz. João Gomes desperta interesse de clubes da Inglaterra. Vamos saber quanto o Flamengo pode receber. Leilão do terreno do gasômetro já tem data e valor mínimo. Portal italiano dá como certa a transferência de Marcos Antônio para o Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá você, muito boa tarde. Destaque do Wolverhampton da Inglaterra e titular da seleção brasileira na Copa América, o João Gomes está em alta no mercado da bola e o mercado de transferência também. Na Inglaterra, o seu nome é ligado ao Liverpool e as informações vindas do Reino Unido apontam para mais clubes interessados no garoto e o negócio pode render quase 50 milhões de reais ao Flamengo. De acordo com informações do jornalista Ben Jacobs, o João Gomes é um dos nomes que agrada ao holandês Arne Slot, novo treinador do Liverpool, após a saída do Klopp. Mas os Reds não são os únicos que manifestam interesse no jovem e o jornalista britânico garante que outros grandes clubes já fizeram sondagens. Nessa janela, João Gomes já foi especulado como alvo do Manchester United e também do Tottenham, ambos da Inglaterra. Diante do assédio de muitos clubes, o Wolverhampton sinalizou ao mercado que só aceitará propostas a partir dos 50 milhões de libras, 346,5 milhões de reais na cotação atual, valor que está perto dos 60 milhões de libras da sua multa rescisória, que corresponde a 415,8 milhões de reais na cotação atual. Uma transferência do João Gomes por esse valor representaria um ganho de aproximadamente 48,4 milhões de reais para o Flamengo. Isso porque o Mengão tem direito a 10% de um futuro negócio, 34,6%, acordo feito na venda aos Wolverhampton, e mais 4% do mecanismo de solidariedade da FIFA, 13,8 milhões. O Ben Jacobs respondeu ao Mundo Rubro-Negro que ainda não há movimentações concretas do Liverpool ou outro clube para comprar lá o nosso querido João Gomes. Além disso, o Wolverhampton não tem o desejo de negociar o volante nessa janela de transferências porque deve perder o atacante Pedro Neto e não tem interesse em se desfazer de dois titulares, além da necessidade de uma reposição que a venda criaria. A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou nesta terça-feira o edital do leilão do terreno do gasômetro, que pertencia a um fundo de administração da Caixa Econômica Federal e foi desapropriado. O Flamengo é o principal interessado em adquirir o local para a construção do seu estádio próprio. O leilão está marcado para o dia 31 de julho de 2024, às 14h30, horário de Brasília, no horário do CAS. O lance mínimo vai ser de 138,195 milhões. Vou repetir, 138,195 milhões de reais. O vencedor do leilão deverá apresentar o projeto final até 18 meses após a assinatura do termo de promessa de compra e venda e deverá executar o projeto em até 36 meses. Com as especificações do edital, o Flamengo não teme uma concorrência. Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o edital pede a construção de um estádio para no mínimo 70 mil lugares e estabelece uma série de diretrizes a serem cumpridas pelos interessados. Plano de mobilidade urbana que privilegie o uso do transporte coletivo e o acesso por pedestres nas imediações. Instalação preferencialmente de sistemas de captação e reuso de água da chuva para irrigação de gramados e uso de banheiros. Áreas temáticas ao redor do estádio, como museus interativos e zonas de jogos, calçadas largas e acessíveis, além de ciclovias que conectem o estádio a áreas residenciais e comerciais próximas. Projeto de estacionamento suficiente, preferencialmente subterrâneo ou em edifício garagem. Implementação de sistema robusto de coleta seletiva e reciclagem de resíduos, assim como áreas de docas para a coleta do lixo.
incorporação de painéis solares e outras fontes de energia renovável, além da estratégia que inclua a compensação de carbono. Deverá ser usada iluminação de LED de alta eficiência e sistemas de controle automatizado para reduzir o consumo energético. A integração da vegetação ao projeto, como jardins verticais e, preferencialmente, telhados verdes, para melhorar a qualidade do ar e reduzir a temperatura ambiente. Plano de alcance social que abranja impactos para as populações e comunidades do entorno. O Flamengo projeta um estádio para 80 mil pessoas com uma construção mais vertical, algo semelhante ao Santiago Bernabéu, do Real Madrid. Além disso, está prevista a criação de um setor popular para lembrar o antigo Maracanã, atrás dos gols. Segundo o GE, o Palmeiras formalizou nesta segunda-feira uma proposta de pré-contrato para o Gabigol. A diretoria palmeirense enviou uma oferta ao jogador e para o seu empresário Júnior Pedroso. O clube alviverde agora aguarda um retorno do Gabigol para poder contar com o jogador em janeiro do ano que vem, sem qualquer custo de transação. Caso queira ter o jogador de imediato, o Palmeiras vai precisar entrar em acordo com o Flamengo para dar uma grana na volta. O Flamengo gostaria de ter pelo menos um jogador em troca. Dudu foi envolvido nas conversas, mas a situação de uma possível troca não evoluiu nos últimos dias e já enxergam como uma negociação muito pouco provável de se concretizar. Diante do impasse sobre uma troca de jogadores, outros atletas, inclusive, tiveram seus nomes colocados na mesa. O Palmeiras enviou a proposta de pré-contrato ao staff do Gabigol. A informação sobre o envio dessa oferta foi publicada inicialmente pela TNT Esportes e foi confirmada pelo portal ge.com. O Flamengo não tem a intenção de vender o Gabigol por nenhuma quantia para o Palmeiras. O clube, inclusive, vai relacioná-lo para a partida da próxima quinta-feira contra o Fortaleza aqui no Maracanã, às 20 horas, horário de Brasília. O Gabigol tem 5 jogos na atual edição do Campeonato Brasileiro. O regulamento da competição permite que um jogador dispute no máximo 6 partidas antes de se transferir para outro time que dispute o campeonato. Em paralelo a isso, o clube carioca vai seguir monitorando a possibilidade de uma transferência do Gabigol. Internamente, há um entendimento que ele não deve assinar um pré-contrato com a equipe paulista tão rapidamente, uma vez que ainda pode receber algo mais vantajoso de outros países. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então me ajuda aí, não esquece. Manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá. Me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado. O Flamengo pode estar muito perto de anunciar oficialmente a contratação do meia Marcos Antônio da Lazio, de acordo com a apuração do jornal italiano Agenzia ANSA. O Flamengo concluiu o negócio com o clube romano e vai repatriar o jogador brasileiro nessa janela de transferências que abre amanhã. O portal apontou que a transferência vai acontecer por empréstimo com obrigação de compra do Flamengo ao final do contrato. O passe para concluir a transferência do jogador será de 4 milhões de euros, um pouco mais de 23,5 milhões de reais. O Marcos Antônio chegou na Lazio em 2022, depois de uma temporada de destaque no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Na Itália, ele não conseguiu ter o mesmo sucesso. Assim, um ano após a chegada, ele foi emprestado ao PAOK da Grécia, clube o qual defendeu na última temporada e fez bons jogos. O Red Bull Bragantino fez uma oferta para tirar o jovem Matheus Gonçalves, de 18 anos, do Flamengo, que vem tendo poucas chances com o Tite. O valor do investimento é de 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais a preços correntes. Essa proposta seria de 50% dos direitos econômicos do jogador, que jogou pelo time paulista emprestado na temporada passada.
Por isso, a diretoria decidiu não aceitar a proposta do RB Bragantino e vale destacar que ele ainda é jovem e mesmo que não jogue muito com o Tite, ainda vai poder melhorar muito e agregar mais valores ao clube. O Flamengo enxerga a contratação do meio-campista Claudinho do Zenit da Rússia mais perto de acontecer. A oferta que o Flamengo colocou na mesa pode chegar a um montante de 17 milhões de euros, 99 milhões de reais na cotação atual. A ideia do Mengão é desembolsar 15 milhões de euros de forma fixa, podendo ter mais 2 milhões se o jogador atingir metas. Os russos deram, afinal, o sinal verde para a operação. Dessa vez, o Zenit aceitou negociar o Claudinho. Em outros momentos, o time da Rússia não queria negociar o seu meia, mas nesse agora, o Zenit e o Claudinho topam fazer negócio. Entre o jogador e o Flamengo, já está tudo acertado, disse Vene Casagrande durante o programa de esporte no SBT. Nas últimas vezes em que o Flamengo tentou contratar o Claudinho, o clube da Rússia era firme no seu posicionamento de só liberar o meia mediante ao pagamento de 20 milhões de euros, algo perto de 115 milhões de reais. Já nessa época, o Mengão sempre foi enfático de que só compraria por 15 milhões de euros. Por isso, não houve um acordo, mas dessa vez o Flamengo acredita que o bônus possa fazer a diferença. A primeira especulação envolvendo o Flamengo e Claudinho aconteceu no final da temporada de 2022. Até então, o Dorival Júnior iria permanecer na Gávea e indicou o meia para a disputa do Mundial, que ia acontecer no início de 2023. Entretanto, o clube focou na volta do Gerson, que foi o único reforço para aquele torneio. Segundo o portal Coluna do Fla, mesmo antes do sim do time russo, um familiar do meio-campista Claudinho já garantiu o acerto com o Flamengo. Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu quero mandar os parabéns para a filha do meu amigo Paulo César, aqui de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a Sandra, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Sandra, muita saúde para você, muitos anos de vida, tudo de bom, minha querida. Comemore bastante o seu dia e não esquece de mandar um pedaço desse bolo aí para mim. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui de coração. Um forte abraço e não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse programa para a gente crescer ainda mais o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!